Bom, boa noite, pessoal. Nós estamos começando mais uma atividade do Congresso, agora uma palestra intitulada Um Novo Mundo, Perspectivas para o Campo da Arquitetura, com a arquiteta e urbanista Vanessa Caram, nossa colega, né, de Sete Lagoas. E eu queria, para começar, agradecer a presença dela nesse evento e a colaboração para discutir um assunto tão importante, né, no mundo atual, em que a gente foi surpreendido por uma nova realidade que está significando a mudança da nossa forma de encarar o mundo e nessa forma nova de encarar também as nossas relações com o espaço e com o outro, né? Eu vou fazer um breve currículo da Vanessa, começando por agradecer novamente, né, a presença dela, e dizer que a Vanessa é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Minas Gerais em 1994, estudou História da Arte da Arquitetura e Arquitetura do século XX na Escola de Extensão da Harvard School, nos Estados Unidos, em 2000 e 2001, que também foi um momento em que ela teve a oportunidade de estagiar em um escritório de arquitetura na cidade de Cambridge, estado de Massachusetts. Fez intercâmbio profissional na área de sustentabilidade na Califórnia em maio e junho de 2009. Participa de vários cursos, fóruns e feiras internacionais e internacionais e nacionais de arquitetura e urbanismo, portanto, é uma colega nossa que está sempre procurando se atualizar e conhecer o que é que o mundo está discutindo sobre arquitetura e urbanismo, e há pouco tempo atrás começou a escrever uma coluna semanal no jornal Sete Dias, em que aborda vários aspectos da arquitetura, inclusive nessa semana passada, o tema dela foi exatamente essa visão de que mundo é esse que nós estamos experimentando viver e que está nos desafiando como profissionais e como cidadãos. Em Sete Lagoas, ela atua na área de arquitetura e principalmente com obras relacionadas à residência, institucionais, industriais, comercial e áreas de saúde, né? E participa efetivamente de todas as discussões importantes que acontecem na cidade que abordam arquitetura e urbanismo. Portanto, é uma profissional que tem muito a contribuir com esse momento de reflexão sobre o nosso futuro enquanto profissionais e enquanto cidadãos. Antes da Vanessa começar a apresentação, eu gostaria de fazer uma contextualização dessa questão, né, que novo mundo é esse, né, que nós temos pela frente e que vai exigir uma mudança de comportamento e de percepção do espaço e do outro, né? E eu acredito que quem viu a palestra anterior da Rejane e do Paulo, né, que abordam muito a questão da perspectiva das mudanças no mercado de trabalho, em que você tem que mudar sua linguagem digital e que você tem que mudar sua forma de tomar decisões, né, para você se inserir nesse novo mercado e aí usar a tecnologia com tudo que ela nos permite para fazer um trabalho interativo e importante. Nós temos que pensar também, que é uma questão que a Vanessa trabalha com ela, no artigo que publicou no jornal, que é a questão das diferenças que essa nova situação está impondo na reflexão sobre o que é o espaço privado e o que é o espaço público na visão do arquiteto e do urbanista. E eu acredito que essa mudança na relação com o espaço vai significar seguramente uma mudança de enfoque tanto dos nossos clientes e do mercado de trabalho com relação
Que espaço é hoje de vida que a arquitetura começa cuidando do abrigo do homem e, nesse momento, a residência passa a ser, de novo, não só o abrigo do homem, mas também seu local de trabalho. Isso certamente vai implicar em mudanças na forma de nos relacionarmos com o espaço. E do ponto de vista do espaço público, da gente pensar no espaço público que seja um espaço que seja amplo o suficiente para que nós possamos desenvolver atividades públicas no deslocamento para o trabalho, nas atividades de recreação e lazer que evitem as aglomerações. Então, nós temos uma série de questões para serem tratadas também do ponto de vista do planejamento das cidades. Então, eu queria passar, Vanessa, a palavra para você e dizer que eu tenho certeza da grande contribuição que você vai dar para essa nossa reflexão sobre os caminhos, né, da nossa atuação profissional, que já indicam aí mudanças significativas na forma de interagir com o espaço e com o outro. Obrigada mais uma vez, eu passo para você a palavra. Gente, boa noite. Boa noite a todas. Gustavo, como é que eu me ponho aqui sozinha? Boa noite a todos. Em cima da sua imagem. Tá vendo direitinho aí? Tá dando para ver direitinho? Clica em Tá? cima da sua imagem, Vanessa. Vou clicar. Oi, Vanessa, eu não entendi. Você quer se ver? É isso? Você desligou o som. Desligou o microfone. Pronto, estão me vendo? Estão me ouvindo? Isso, está ótimo, ótimo. Tá ok? Tá todo mundo me ouvindo bem? Boa noite, gente. Ok, Vanessa. Ok? Primeiramente, boa noite, né? Eu quero agradecer a Mônica, primeiro, pelo convite. A Mônica Peixoto, que também é um profissional que eu admiro muito, e para quem é jovem demais, não estou chamando a Mônica de velha, não, mas ela já tem anos de luta pela arquitetura na nossa cidade, né? Então, vocês têm um tesouro junto de vocês aí no Unifem, que é essa pessoa maravilhosa, profissional incrível que é a Mônica. Obrigada, Mônica, pelo convite. E obrigada, Gustavo Resgala, que está me encantando aí, né, com essa coordenação que ele está fazendo. Está sendo um encontro feliz meu com o Gustavo também. E agradeço também aos alunos que estão aí assistindo a essa aula aí virtual, né? Esse congresso maravilhoso aí que está acontecendo essa semana, que é uma reflexão em vários campos e várias áreas. Nós, particularmente, somos privilegiados por sermos arquitetos e urbanistas, e a arquitetura tem uma interface, eu acredito que com todas as áreas, porque todas as funções que o homem exerce, ele exerce em edificações. Então, a gente participa, direto ou indiretamente, né? Tem vezes que é diretamente, projetando os espaços, tentando ajudar a humanidade. Eu acho que o nosso papel essencial é esse. Então, a gente está vivendo um momento, eu tenho até brincado, falo com meus amigos, falo, gente, é surreal, né? É um momento muito diferente de tudo que a gente está acostumado, e é claro, a parte, o lado triste da história, né, das perdas e tal, eu entendo como uma grande oportunidade. Eu acho que toda a humanidade está sendo chamada a enxergar uma coisa que já estava gritando aos nossos olhos e nós não queríamos ver, principalmente com relação às políticas públicas, que vão ter que mudar para receber esse mundo novo aí, porque foi exatamente por não cuidarmos direito de tudo que tinha que ser cuidado, que hoje a gente está tendo essa perda de vidas. A ciência já imaginava uma pandemia, depois de tantas, né?
E ao longo da história, todas as vezes que o planeta enfrentou desafios grandes com relação a vírus, pandemias, epidemias locais, vinha sempre à tona as desigualdades, as dificuldades, a falta de planejamento, né? E, principalmente, os cientistas, eles já previam algo do porte do que está acontecendo. E, ainda assim, muitas coisas nem eles conseguiram prever, e o mundo está todo atônito, né? Não há resposta certa para tudo ainda, porque a gente ainda está vivendo, né? Tentando entender esse vírus novo, a doença que ele causa, né? A Covid é a doença gerada pelo novo coronavírus. E então, a gente está vendo aí todo mundo tentando se adaptar. E é interessante, assim, eu vejo, principalmente, eu não consigo deixar de pensar no quanto, para nós, arquitetos e urbanistas, para vocês que são estudantes e em breve serão nossos colegas diplomados, né, que a gente não pode mais dissociar a arquitetura do urbanismo. Eu nunca esqueci que eu sou urbanista. Eu gosto de dizer, quando alguém me pergunta qual é a sua profissão, eu sou arquiteto e urbanista, porque eu penso que projetar não pode ser um fato isolado. Como a Mônica citou aí, eu gosto muito de participar dos fóruns de arquitetura, porque a chance que eu tenho de estar com grandes nomes da arquitetura, mesmo mundial, né, que a gente tem chance disso lá em São Paulo, normalmente acontece paralela à Feira Revestir. Então, assim, ano passado, eu tive diante do Paulo Mendes da Rocha, que é um arquiteto maravilhoso, que quem não conhece pode olhar aí pela biografia e trabalho dele, e o Paulo Mendes da Rocha, ele falou lá em São Paulo, ano passado, uma coisa que me impactou muito. Ele falou o seguinte: não existe espaço privado. Primeiro eu assustei, ele falou assim, por quê? Quando um cliente nos pede um projeto, por exemplo, um projeto residencial, ele coloca ali as necessidades dele, o que ele gosta, e a gente, claro, é o nosso papel buscar resolver aquilo que aquele cliente anseia. Só que daqui a um tempo, aquela família, infelizmente, pode se desfazer, ou ela pode mudar de cidade, mudar de lugar, e aquela obra que a gente cuidou tanto para ser tão particular, tão específica para aquela família, passa a ser um imóvel que vai servir a outros. E agora, então, assim, eu acredito muito nesse olhar dele, né? O Toyo Ito, que também é um japonês, arquiteto japonês maravilhoso, muito premiado também estava no fórum e falando sobre isso, como que ele faz uma arquitetura para todos, né? E agora, essa pandemia veio nos mostrar que realmente cuidar da nossa unidade, do nosso lugar, é cuidar do planeta em última instância. Se eu, quando eu projeto, eu não me preocupo com o entorno, com o que há próximo a mim, eu corro o risco de ter soluções que lá na frente vão se desdobrar em insalubridade. Então, acima de tudo, o que eu mais vejo agora, o caminho da arquitetura é o caminho do urbanismo e da busca pela salubridade, pelas soluções saudáveis, né? Isso aí inclui um monte de coisas. Quando a gente projeta, a gente pensa em caminhos, pensa em barreiras, pensa em comportamentos. Nós temos como traçar linhas que vão interferir no comportamento das pessoas. Então, é muito importante o papel do arquiteto e do urbanista nessa fase nova. Nós vamos ter uma valorização grande da nossa profissão aí. Por quê? As instituições, agora, não só, antes a gente estava acostumado a tratar com saúde para as instituições de saúde, de alimentos, né, que são do âmbito da vigilância sanitária, agora, as mesmas medidas de salubridade a gente vai ter que aplicar nas empresas, nas indústrias, né, indiferentemente delas serem indústrias ligadas à alimentação, por exemplo, à saúde. Então, esse olhar a gente vai ter que buscar, né? Bom, na história não só da arquitetura, mas da humanidade, a gente vê sempre uma transformação. Então, eu até fiz uma pequena pesquisa, vendo o que está acontecendo, eu tenho acompanhado, assim,
A gente tenta pegar um meio termo aí nos noticiários para não pirar, né, com as coisas tristes, mas também não podemos deixar de ter o pé no chão e entender a gravidade da situação, né? Então, nós estamos sendo felizardos por termos sido antecedidos por países europeus, por países asiáticos, né, por tantos outros que, infelizmente, passaram por essa situação sem ter sido preparados minimamente, e nós já estamos tendo algumas noções de como driblar isso e de como isso está afetando a arquitetura e o design das edificações, né? Todas as medidas estão sendo tomadas, os governos em vários países pelo mundo estão refazendo as normas sanitárias, normas de controle de alimentos, de medicamentos, da água, do esgoto, dos resíduos, porque tudo isso tem sido contaminado. Então, a gente está entendendo que todas as normas, igual as nossas normas aqui no Brasil, vão sofrer alterações. A primeira coisa que eu vejo de cara que vai acontecer nos nossos projetos, nós vamos ficar atentos às novas medidas de área mínima para as funções, espaçamentos, áreas de circulação, né? Tudo para evitar o adensamento. Hoje, mais do que nunca, grita a diferença social, né? Então, os adensamentos, né, as chamadas comunidades ou favelas, ou locais onde as pessoas se aglomeram para ter o mínimo de dignidade, estão sem infraestrutura, né? A gente descobriu quantas casas não tem uma torneira, né, para lavar a mão. Então, assim, o que a gente pode fazer se o poder público não faz o que a gente sonha que eles façam? Da nossa parte, a gente tem que trabalhar a mentalidade até dos nossos clientes, né? Hoje a gente está vendo que as grandes empresas estão tentando, algumas fizeram contribuições, né? São cifras muito altas, nessa tentativa do combate direto agora, só que essas empresas mesmo estão descobrindo isso, que se elas não cuidarem daquela pessoa simplesinha, que não está tendo acesso ali à infraestrutura básica, né, um saneamento básico, isso vai, no efeito dominó, chegar nos problemas da empresa, né, porque ao pegar um transporte público que não é bem cuidado, ao viver dessa forma, os funcionários da empresa vão levar para a empresa problemas que lá na frente geram cifras difíceis, né? Então, a gente está tendo essa chance de todo mundo ser sacudido e acordar para gritar contra as diferenças. Então, assim, isso parece uma coisa ideológica ou política, mas a verdade é que a nossa profissão tem uma interface com isso, né? Nós somos formadores de opinião, nós temos um papel social muito importante que a gente não pode esquecer. Então, tem muita gente que tem uma visão só romântica do que é a arquitetura, do que é o design, do design de interiores, só que é muito além. Eu me orgulho muito de uma profissão que tem que ter essa visão de como ajudar a humanidade, né? Então, o que a gente tem visto na prática, né, para isso tudo? Eu fiz umas anotações aqui, de vez em quando eu vou dar uma olhadinha só para lembrar o roteiro aqui, para não me perder, tá, gente? Então, assim, eu lembrei hoje de quantas reuniões, e a Mônica até estava presente, a gente fez várias reuniões para ajudar na nova elaboração da lei de uso e ocupação do solo aqui em Sete Lagoas, né? E uma das coisas que a gente estava lutando ali era para acabar com a especulação imobiliária. Sete Lagoas viveu um boom de obras muito pequenas, um monte de kitnets, apartamentos muito pequenininhos, que, na verdade, são um adensamento muito grande que a lei antiga permitia. Mas a lei nova, ela já mudou algumas coisas. Os afastamentos, as áreas máximas permitidas, as áreas de permeabilidade, que a gente deve dar preferência para os jardins, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Isso daí fez com que a gente buscasse uma nova lei em que, se a pessoa tem interesse em fazer um investimento desse porte, ela vai comprar um terreno proporcional. Por quê?
a gente não quer um adensamento que provoque insalubridade. Eu falo muito com os meus clientes assim, gente, a lei é boa, porque muita gente quer driblar, né, os afastamentos frontais, laterais, só que eles não percebem, parece que estão sendo espertos fazendo isso, mas quem faz isso está perdendo na aeração das edificações, na insolação, deixar o sol entrar, deixar arejar, né? Então, a lei, ela traz isso. É uma edificação comercial que precisa de vagas de estacionamento, ela libera o trânsito da cidade. Então, assim, a gente precisa, e eu digo muito isso para vocês que estão em formação, prestar atenção e ter esses olhos, né, gratos e bons para a lei. Claro, um olhar crítico, a gente sempre luta, né, tem sempre coisas para mudar, a gente está nesse momento mesmo tentando ajudar a prefeitura a melhorar os textos, ajudar nas leis, mas a gente tem que perceber e mostrar para a população que regras numa cidade, num projeto, elas elas vão voltar como saúde para a edificação, saúde no caso das edificações comerciais, institucionais, até nisso ela vai trazer bem-estar e, numa última instância, um retorno financeiro muito bom, né, para quem investiu nisso. Então, essa visão é muito importante. Então, a lei de desocupação do solo de Sete Lagoas hoje, ela já está melhor do que a anterior, nesse sentido de tentar descomprimir essas áreas que estavam muito adensadas. Então, nosso sonho é que os novos bairros, e que paulatinamente a gente consiga ir resolvendo os adensamentos, né? Quando a gente pensa em transporte público, tem muita coisa que precisa ser mudada. Então, assim, as esperas nos pontos de ônibus, elas têm que ser aprazíveis. Aí no Unifem, vocês fizeram um trabalho, teve uma equipe que fez aí um ponto de ônibus, né, a espera aí perto, na porta aí da faculdade, na Avenida Castelo Branco, que foi muito bacana, que pensou na sustentabilidade, pensou no plantar uma árvore, arejar, ter um livro. Então, assim, hoje, a gente, além de preocupar com a sustentabilidade, com a acessibilidade, que a gente já vinha preocupando, agora, mais do que nunca, a gente vai pensar nessa árvore, nessa sombra, nesse lugar onde as pessoas podem se espalhar um pouco mais, ter um distanciamento físico, né, para arejar. Então, a gente tinha existe um livro de normas, né, o Neuffer, que principalmente o pessoal da minha geração conhece muito, que ele ele ainda é um guia muito interessante. Por exemplo, você vai projetar um auditório, né? E você passa, por onde eu começo? Que tamanho tem que ter um auditório? Então, o Neuffer, ele determinava, assim, X metros quadrados por pessoa, né? Cabe tantas mesas. Mas agora, tudo já mudou. Agora, a gente já tem que ter distanciamento. Alguns países, a gente está vendo o retorno das atividades gradativamente, mas com essas normas mudadas. Por exemplo, a distância entre mesas num restaurante já não vai ser mais a mesma que era antes, né? A área mínima por função e por pessoas, né, por usuários, também vai mudar. A largura das circulações. Todas essas normas tendem a sofrer mudanças como já estão sofrendo. Ontem, a França soltou uma nova cartilha emergencial de umas 50 páginas, já ditando o que para eles vai ser mudança. Por exemplo, na semana que vem, as escolas infantis vão retomar as aulas. Então, eles já determinaram que as crianças vão chegar, como é que elas vão lavar a mão, todo mundo vai usar máscara, menos as crianças, mas as crianças vão ter que manter entre si o afastamento de 1 metro. Esse é o maior desafio deles, né? Imagina, fazer as crianças ficarem separadas umas das outras. Mas, da mesma forma, a gente vai notar isso aqui no Brasil também. Então, está na hora de todo mundo pensar, todo mundo colaborar, né? Nos projetos nossos daqui para frente, questionar isso. A gente tem que prestar sempre atenção, e é outra coisa que me fascina na nossa profissão, que é prestar atenção em tudo, né? Até na natureza. Eu comecei a colocar nos meus projetos agora, assim, na planta de cobertura, eu escrevo assim, atenção para os novos dimensionamentos de calhas, devido ao aumento do volume das águas pluviais.
porque agora está chovendo mais, não vou usar mais uma calhinha, porque muitos telhados aí na cidade transbordaram nessas chuvas. Então, paralelamente a isso, a gente está vendo na área da saúde. Então, o que a gente está vendo na prática? Eu até peguei umas imagens aqui, deixa eu tentar colocar aqui elas para vocês, de coisas que a gente tem visto. Aqui está dando para ver, Gustavo? Mônica? Ainda não. Você tem que compartilhar. Você vai lá para... Vai naqueles 3 pontinhos do lado direito. Ah, sim. Desculpa aí. Tela inteira. Compartilhar, tela inteira. É lá embaixo, talvez. Do lado direito. É porque eu não olhei junto com... É agora, é aqui. Eu olhei... Gente, vocês desculpem, a gente está se reinventando, né? Eu estou me reinventando em algumas coisas aqui, porque eu não tinha o costume e estou aprendendo. Aliás, eu escolhi minha cozinha, viu, gente? Eu estou falando da cozinha da minha casa porque eu descobri que é o lugar onde eu mais gosto de ficar para trabalhar aqui dentro de casa. Tá dando para ver aqui? Não? Continua, ainda não vê? Não. Sim, Não? estamos vendo. Estamos Assim? vendo. Agora tá Já vendo? tá vendo. Tá. Essa imagem aí é uma ilustração das coisas começando a mudar, né? Esse mundo que a gente está vendo aí de máscara, não é... É um mundo que a gente está se adaptando. Então, tem alguns países onde eles já estão conseguindo fazer, por exemplo, um carrinho inteligente, onde a própria pessoa pega as coisas ali, ela faz a compra, ela recebe ele higienizado, ela não precisa ter um contato com uma terceira pessoa. Existem alguns supermercados e lojas que estão colocando plaquinhas, eles separam os alimentos, tem uma plaquinha, por favor, não toque, peça ajuda, os atendentes não têm contato direto com o cliente, e é colocado para o cliente um kit de higienização, para se aproximar para entrar no lugar, né? Aí eu estava sempre pensando assim que a gente deixa eu voltar aqui agora. Voltei aqui? Estão me vendo? Aí o mundo está tendendo muito para um certo distanciamento físico, que nós vamos ter que driblar com a nossa criatividade e com alguns elementos. Então, a primeira coisa que eles estão fazendo nesses países, claro, o primeiro de tudo é um kit de higienização na chegada. Então, para quem já estava acostumado com as normas de vigilância sanitária, e eu até encorajo vocês a terem contato com projetos que passem pela vigilância sanitária ou que estudem as normas, porque a vigilância sanitária, eu sempre brinco assim, essencialmente é que as superfícies sejam esterilizáveis e que haja um fluxograma, que é o caminho das coisas, que seja inteligente para não haver contaminação cruzada, saber o que é limpo, o que é sujo, por onde chega a matéria-prima, onde é feito o processamento, onde ela é embalada, onde ela é armazenada, onde ela sai. Quem tem contato com a vigilância sanitária vai ter uma visão muito boa para todos os projetos, né? Nós temos aqui profissionais incríveis, né? Eu até cito a Márcia Schaum, minha colega, que é fantástica, que entende muito desse mundo e desse universo. Aliás, tem uma equipe fantástica na nossa vigilância aqui em Sete Lagoas, que eles são muito pé no chão. Eles conseguem ver até onde a gente consegue realmente exigir da cidade algumas coisas e onde é ainda impossível pela falta de recursos, mas enfim. Então, quem trabalha com esse tipo de projeto já sabia da preocupação de quando a gente escolhe os revestimentos, né? Todas as superfícies têm que ser preferencialmente mais limpas, mais lisas, formas simples para ser de fácil limpeza. Tem que ser superfícies que suportem essa esterilização com produtos químicos, né? Isso a gente já sabia. Uma coisa essencial é exatamente o ponto exclusivo de lavagem de mãos, que a gente já está acostumado a ver, né? Com o suporte de sabão líquido, papel toalha.
e eu creio que daqui para frente a gente vai encontrar em muitos lugares lenços umedecidos, o álcool, seja em gel, seja ele líquido, né? Alguns tipos de estabelecimentos chegam a necessitar, e eu já até fiz fábricas na área de alimentos que precisam de lava-pés, né? Já existe agora o tapete sanitizante, né? Medidas que a gente toma para a pessoa chegar, pisar. Então, assim, são comportamentais, mas a gente, quando está vendendo um projeto para o cliente, falando para o cliente, a gente precisa mostrar para ele que a gente não pensou só no tamanho do cômodo, na beleza do cômodo, a gente pensou na manutenção, na praticidade daquilo e na salubridade da edificação. E aí eu entro num ponto que foi muito importante, que eu tenho notado, que são coisas assim simples, por exemplo, a abertura das janelas, né? Eles têm pregado que as pessoas abram as portas, abram as janelas para deixar correr o ar. Então, eu encorajo vocês a estudarem o conforto ambiental, né? Aprender, existem técnicas para a gente fazer aberturas inteligentes. Então, por exemplo, você provocar um efeito chaminé, abrir um furo no teto, um pequeno furo em algum lugar. Tem lugares que a gente não tem muito recurso, tem pouca área, mas se a gente fizer aberturas inteligentes, nós vamos provocar a circulação do ar. Deixar entrar o sol, que também é elemento de salubridade, né? Eu tive comentando até com o Gustavo, uma vez eu fiz um curso de iluminação natural e o professor, ele era até um inglês, e ele falou naquela época, já tem muitos anos, eu não lembro o ano exatamente, mas que as pessoas, é estatisticamente comprovado que as pessoas abrem janelas muito mais pela visão do que pela ventilação e pela iluminação. Agora a gente está entendendo que tudo juntou, né? Então, assim, ver lá fora é muito importante. Nós vamos entrar aqui no conceito da biofilia, né, que é o gosto, né, inerente ao ser humano pelo contato com a natureza, que eu acho que vai ser o antídoto para que as edificações não fiquem frias, porque se a gente preocupa tanto com essa salubridade, e é importante preocupar, e é importante que isso seja transparente, principalmente em empresas, no comércio, o cliente vai se sentir protegido se ele vir placa que está escrita assim, esse é um ambiente estéril, essa é uma área segura, né? Tem uma empresa coreana que é de cosméticos, que eles têm acesso a uma tecnologia incrível, eles têm o requinte de ter uma cápsula que é uma espécie de chuveiro de ar ou cortina de ar, que sopra toda a sujeira de fora, a poeira do corpo e os germes também. Então, eles já estão evoluindo para poder esterilizar, imagina. Então, assim, sem usar esse futurismo radical, a gente já consegue imaginar que aquele cliente que a gente tem aqui, ele também quer ter segurança quando ele vai ao lugar. Então, quando o cliente chega e ele vê ali aquele kit de higienização de mãos, ele vê todo o comportamento daquela loja, supermercado, escola. Então, nós vamos ajudar nossos clientes a pensarem como fazer isso, através de sinalização, através de, tenho umas imagens aqui, eu tive num laboratório aqui em Sete Lagoas, onde já está todo preparado com aqueles anteparos de acrílico, as pessoas estão totalmente protegidas por acrílico, máscara, óculos, né? Tem umas imagens que parecem até de ficção científica, né? Mas a gente chega e já tem alguém que nos atende. Então, assim, isso tem dois lados. Um lado é a segurança que isso traz, mas o outro é o medo que isso pode causar em muitas pessoas. Então, cabe a nós achar o meio termo dessa história, né? Usando a criatividade. Então, a gente vai usar muito um conceito que é o da quarta dimensão, que é atingir as sensações, né? Tem lugares onde a pessoa não vai tocar tanto nas coisas, mas ela vai ter um cheirinho agradável, uma música gostosa no ar, cores agradáveis. Então, quando a gente estiver projetando, vamos pensar nisso também, né? Como é que eu amenizo esse ambiente e como que eu compenso essa coisa para tirar esse medinho que fica.
E aí até entra numa coisa que eu gosto muito, e eu sempre aconselho a quem está estudando, aos estagiários que passam por mim, que é até ler sobre psicologia, sobre o ser humano, comportamento humano. Quanto mais a gente entender do comportamento humano, mais nós vamos conseguir chegar numa arquitetura que agrade, né, que atenda ao anseio essencial do ser humano, que é se sentir protegido, abrigado, né? E falando das superfícies, eu sempre preocupo muito com a manutenção. Eu até brinco que o arquiteto tem que lavar, passar e cozinhar para entender como fazer a manutenção dos materiais, né? Porque quando a gente está esfregando ali o chão, a gente está sabendo se ele é poroso, se ele não é, se ele agarra sujeira, se ele não agarra, e estudar, buscar informações técnicas sobre os revestimentos. A gente está aprendendo agora, nessa época da Covid, que superfícies diferentes significam graus diferentes de esterilização ou de resistência ao vírus. Então, por exemplo, no aço inox, que a gente usa tanto, né, disse que dura 72 horas o vírus vive. Na madeira, na cerâmica, chega a ser 4, 5 dias. Então, se eu faço uma edificação com muita madeira, ela já vai dificultar um pouco. Então, eu devo escolher onde eu vou colocar. Em áreas menos adensadas, por exemplo, no campo, né, cabe uma casa de madeira, porque eu não tenho um adensamento populacional tão grande que eu corra tanto risco. Eu consigo fazer uma área de desinfecção. Agora, na cidade, eu uso em lugares estratégicos, mas é bem-vindo que eu tenha locais onde eu me esterilize antes de ter contato com esses materiais que precisam de mais esterilização ou mais manutenção. E aí está sendo feito um tanto de pesquisa, tem até um pesquisador, um arquiteto e pesquisador, ele é professor da área de arquitetura hospitalar, uma universidade de New Hampton, que é lá no Reino Unido, e ele tem defendido o uso maciço do cobre nas edificações, principalmente nas edificações de saúde, porque eles descobriram, através de pesquisas, que o cobre, no cobre, na superfície de cobre, o coronavírus só vive 4 horas, até 4 horas. Então, é muito mais rápida a desinfecção automática, né, vamos dizer assim, do local. Então, a gente vai cada vez ser mais consciente de que a gente precisa estudar os revestimentos. A gente não pode olhar só a beleza deles quando está projetando. Outra coisa, falando das medidas que estão sendo tomadas lá fora, muitas lanchonetes, supermercados, lojas de conveniência adotaram um sistema de fluxograma, né, que é o caminho que as pessoas vão percorrer e os produtos vão percorrer num sentido único, eles chamam de one way, que é a pessoa chega e passa, igual existe em linha de produção. Existem 2 razões para isso. Uma, que eles querem que seja um fluxo rápido, e que as pessoas não tenham que voltar, e outro, porque tem muitas pessoas que têm dificuldade de orientação espacial. Então, quando você faz no seu projeto um caminho inteligente, você evita que a pessoa se perca ali e comece a se esbarrar e se tocar, né? Então vai de coisas pequenas até essas coisas bem, ou maiores, né? E até as mais sutis, que é isso, de ajudar a conduzir. Eu acho legal, eu gosto muito da história, porque a gente aprende muito com os nossos antepassados também, e eu lembro que o Frank Lloyd Wright, que é até hoje o arquiteto mais famoso de todos os tempos nos Estados Unidos, aquele que fez aquela casa na cascata, em cima de uma cascata, que é maravilhoso, ele, tantas décadas depois, né, tem quase, sei lá, tem mais de 90 anos que ele fez projetos geniais, e ele já previa, e ele gostava muito de brincar com o poder que o arquiteto tem de provocar o comportamento das pessoas. Então, por exemplo, ele projetava casas que o caminho, eu até tive no bairro que ele morou, o Oak Park, lá perto de Chicago, estudando a história da arte e da arquitetura, que ele tem casas que você demora muito a descobrir qual que é o caminho para entrar, porque ele, de propósito, colocou
uma cerca, um paisagismo, uma pedra bonita, um obstáculo para fazer a pessoa caminhar pela lateral ou por um outro circuito, só para ver que existia uma mata bonita, um espelho d'água. Então, assim, eu estou ilustrando para vocês como que realmente o nosso traço no desenho tem que ser consciente do que a gente está provocando na sociedade, como que nós estamos fazendo a sociedade utilizar os espaços. E aí a gente pensa nos espaços públicos também, né? Que as praças, as cidades, elas precisam trazer o máximo possível a natureza, né, para junto de si, e hoje a gente tem a biofilia, que né, o que a gente estava comentando, de trazer a natureza. Na biofilia, a gente quer a natureza verdadeira, não basta pôr um papel de parede todo florido, porque o papel de parede não tem cheiro, não troca oxigênio, não diminui a temperatura, é a natureza mesmo. Eu separei, vou tentar de novo aqui, tá, gente? Ver aqui, tem umas imagens que são, só um minuto. Eu coloquei umas imagens aqui da biofilia, para vocês verem, no Fórum de Arquitetura do ano passado, essa foto aqui até fui eu que tirei, o Toyo Ito teve lá, ele é um arquiteto fantástico, que ele faz essas edificações que são bioclimáticas, né? Elas aproveitam o máximo da natureza e, tá vendo? Às vezes são coisas simples, são blocos, mas ele sempre dá um jeito de fazer um jardinzinho suspenso, colocar uma árvore, de preferência aproveitar o perfil natural do terreno, peraí, isso tá vindo para cá, deixa eu ver minha seta. Tá vendo? A gente trazer, vocês estão vendo aí, gente? Tá vendo, Gustavo? Tá vendo? Sim. Tá dando para ver. Sim, dá para ver. Tá dando para ver, Vanessa. Ele fez coisas incríveis, os prédios, esse aqui até em São Paulo, por incrível que pareça, esse projeto é para um residencial em São Paulo, que o desencontro de aberturas nas lajes, né, de forma que um terraço veja o outro e outro, e ele tem ganhado vários prêmios por usar essa arquitetura bioclimática, e aqui em detalhe, esse é um prédio fantástico, deixa eu adiantar uma imagem para vocês verem, peraí, aqui eu volto aqui depois. Esse aqui é chamado, vou até achar ele aqui no outro lugar inteiro, que é a Árvore Branca, foi feito em Montpellier, lá na França. Olha que interessante, ele foi girando os terraços e desencontrando as varandas e plantando de forma a ter a natureza no prédio todo. Deixa eu ver aqui, onde eu tenho... ele aqui, ó. Olha que prédio, gente, que incrível. Ele imita uma árvore. Ele é como se as varandas fossem os galhos dessa árvore e, por serem desencontradas, há um aproveitamento máximo de insolação e a possibilidade de se plantar, né? Ambientes de trabalho, de reflexão, você introduzir a árvore, eu até acho bacana quem aí se interessar pelo paisagismo. O paisagismo usa muito as formas orgânicas, né, esse pensamento de trazer o que é natural para dentro do edifício e uma integração máxima com o que está em torno. Eu acho essas ideias fantásticas. Esse prédio aqui já é do Tadao Ando, que é um arquiteto japonês, isso aqui é até em Tóquio. Eu tive a felicidade, gente, de ir nesse prédio. Ele aproveita muito os cortes para a entrada de luz, e aí você, dentro da edificação, você tem desenhos maravilhosos feitos por luz e sombra. Isso daqui é uma integração muito bacana. Então, a gente pode aliar a criatividade com caminhos, com as jardinagens, né? Assim, espaços permeáveis e urbanos, mas que sejam de conforto para a gente.
Bom, deixa eu ver aqui, como é que eu saio aqui agora, gente? Deixa eu clicar aqui. Ajuda a sair aí, Mônica. Aí. Deixa eu ver aqui, tem uma outra coisa que eu queria mostrar das imagens aqui. Lá em Milão, aqui até sou eu também, felizarda aqui. É emocionante para a gente que é arquiteto, quando a gente vê essas ideias de perto, dá vontade de chorar, né? Quando eu fazia história da arte e da arquitetura, eu ficava louca para um dia chegar de perto. E lá em Milão, existe chama Bosco Verticale, que é um bosque vertical, que é um prédio, desculpa aí, gente, está desorganizado aqui. Olha que legal, é um complexo que você tem a área de convívio e os apartamentos possuem, de forma semelhante àquela ideia, né, que eu mostrei para vocês do Toyo Ito, da árvore branca, os terraços são desencontrados de maneira que é possível plantar árvores e ter jardins. Então, ele é chamado de bosque vertical, em italiano, bosco verticale. E é muito interessante porque tem as duas colunas de prédio e tem todo um complexo aqui, com playground, tem gramado, tem fonte de água, lugares para as pessoas terem uma interação, mas que tem uma facilidade de não se adensar, sabe? Então, quando a gente projeta, e eu até separei aqui imagens de uma praça, quer ver? Eu achei, tá aqui dentro mesmo. Dentro dos conceitos aqui. Não, desculpa aí. Interessante. Ah, sim, foi é porque está na internet. Desculpa aí, gente. Espera aí que nós vamos achar aqui. É porque eu coloquei na minha pasta do ArcDaily umas coisas para mostrar para vocês. Aqui. Bom, a interação que nós temos ideias para arquitetura. Algumas parecem ideias mais caras, mas eu separei uma pasta, aqui, ó, lugares de trabalho também, podem incluir a vegetação, casas com aberturas estratégicas exatamente na direção dos jardins, tá vendo aqui, ó, para que você tenha sempre uma integração com a natureza, espaço de trabalho dentro de casa. Nós vamos ser chamados, gente, muitas vezes agora a projetar os chamados home offices, que são os ambientes de trabalho em casa, e a casa virou realmente esse microcosmo que tem que ser capaz de fazer compras, fazer reuniões, fazer festa pela internet, né? A gente está fazendo aí, assistindo a show, tendo experiências gastronômicas, tudo isso a gente agora vai ter essa necessidade. E é interessante que nesses tempos de comunicação visual, né, de telecomunicação, as pessoas estão querendo ter em casa pelo menos um cantinho todo arrumadinho, bonitinho, para tirar uma selfie, para fazer uma live, para conversar com a família. Então, a gente vai tirar disso aí uma oportunidade para a gente, né? Para a gente agir, são coisas que a gente até realmente por um Skype e tal, tem serviços que a gente pode oferecer de forma remota, online, né? Receber por eles e ajudar muita gente a melhorar o ambiente que elas vivem. Essa imagem aqui, eu considero que é um meio termo entre aqueles edifícios caros que a gente viu agora, né, que são, assim, longe da nossa realidade geral no Brasil, tá um meio termo. Depois eu vou mostrar um outro exemplo que é simples. Aqui, o que eu vejo nessa edificação? Uma simplicidade de linhas, são materiais relativamente simples, que podem ser substituídos pelo que tem localmente, mas introduzindo sempre a vegetação natural dentro, né, e superfícies que dá para esterilizar, dá para ter um convívio. Eu acho que esse é o tipo do ambiente que a gente consegue, com criatividade,
fazer um diferencial, que às vezes o cliente ele não tem um orçamento, um dinheiro, né, uma grana alta para fazer isso, uma coisa complexa, mas pequenos toques vão fazer toda a diferença nas nossas edificações, né? E eu queria mostrar aqui, deixa eu ver onde que tá, isso aqui tudo são ilustrações que eu escolhi para biofilia, mas eu quero mostrar para vocês um exemplo que eu achei muito interessante, que é, olha aqui, num projeto, num banheiro público, o uso de um jardim vertical, né, um jardim de inverno, um paredão ajardinado, está cada vez mais fácil, nós temos aqui paisagistas bons. Aqui é um outro tipo de uso que nós vamos ver agora no mundo pós-pandemia, que é a reutilização, aqui no caso foi de um container, são UTIs móveis, no sentido de que você pode remontar em outro lugar, isso aqui é em Turim, na Itália, então, dentro do container, ele foi todo climatizado e adaptado, fica mais fácil de tirar ele de um ponto, levar para outro, montar, desmontar. Tem uma antecâmara aqui de desinfecção e de preparo para a entrada, e aqui é um uso inteligente do container, que a gente tem visto o container como uma das coisas que é uma espécie de reciclagem, que é uma ideia sustentável, né? E aqui agora eu vou mostrar para vocês um exemplo que eu achei maravilhoso, é um colégio, se chama Inside Out, foi feito em Gana, na África, e foi projetado por duas arquitetas italianas, mas a obra foi executada em 60 dias, com a população local, isso é uma área rural, tá? E foi junto com a ajuda de voluntários de 20 países, mais de 20 países, eles participaram e usaram elementos locais, então eles usaram, até uma arquitetura que a gente chama vernacular, que usa elementos locais, então eles usaram a terra batida, madeira, e o que tinha de histórico nesse local aqui, é que havia, sim, uma escola lá, só que essa escola, ela foi levada pelo vento, então a ação do vento já era conhecida aqui. Então, o conceito de arquitetura bioclimática é muito importante nesse mundo novo nosso agora, que é tirar o melhor proveito do clima de cada lugar. A gente tem que estudar o terreno, a gente tem que estudar o entorno, tentar, na medida do possível, adequar ao entorno sem agredir muito, né? E eu adorei esse projeto, ele foi até premiado, eles fizeram aqui os desencontros dos 3 blocos, onde fazem a sala de aula, e um dos conceitos deles tem uns galpões perto de uma região que tem uma porção de árvore, que as crianças, elas saem do espaço aqui de dentro, e elas têm área de convívio debaixo das árvores, então elas têm aulas extra, né, classe aqui, e essas portas, elas todas se abrem, o vento passa através delas, e a gente pode observar aqui que é uma edificação de baixo custo, né? Então, eu queria colocar isso como o contraste daqueles prédios que eu mostrei aqui, né, prédios sofisticadíssimos, caros, mas que a gente precisa olhar para eles, para aprender com eles. Eu até brinco, às vezes, eu falo para meus clientes assim, olha, quando vai na Casa Cor, por exemplo, eu falo, cuidado com a Casa Cor, porque ela é igual desfile de moda em Paris, ela mostra uma tendência, mas que na vida real pode não ser prático, né? Igual quando lançaram as cubas de vidro, e eu pensava cá comigo, eu falei, eu não quero uma cuba de vidro, porque eu vou escovar dente nela todo dia e vai ser uma peleja manter ela limpa. Ela é bonita? Plasticamente é uma solução, mas no dia a dia, a gente tem que preocupar com isso. Então, eu queria mostrar aqui, eu escolhi esses 3 exemplos, né, que foi uma coisa intermediária, uma coisa mais sofisticada, e essa ideia que fantástica, que realmente mereceu todos os prêmios que está ganhando, que é o da interação do arquiteto com a população local, a preocupação com os recursos naturais, a integração com a natureza, a biofilia, o bioclima, né, a arquitetura bioclimática, que é muito importante, e a sustentabilidade, né, a aeração natural, iluminação natural, enfim, todos esses conceitos vão permanecer. Lembrando que, deixa eu sair daqui agora, lembrando que a gente
Vamos ver aqui. Lembrando que a gente já sabia dos conceitos importantes de acessibilidade, a tendência do morar, e isso eu também vi num fórum, é que a expectativa de vida está aumentando, então a população está mais longeva. E hoje é muito comum a gente ver na mesma casa 4 gerações, né? O filho, o pai, o avô e até o bisavô convivendo juntos. Então, assim, a gente vai modificar todo o padrão também de estrutura da casa, preocupando com essas portas largas, né, rampas, alças de apoio, isso é um lado, que é a acessibilidade, a integração das famílias e também tentar, quando a gente for projetar prédios, né, pensar na relação que vai ser com o vizinho, né? Então a gente vai olhar para dentro e sempre para fora e tentar, na medida do possível, criar áreas comuns com áreas verdes. Eu acho que esse é o caminho que a gente vai seguir. Como eu disse, é tudo muito novo, né? A gente está tentando rever. Os layouts vão mudar, né? A gente vai ver o que é mais funcional dentro do funcionamento de cada tipo de edificação e de cada família, a forma de cada um viver, né? A gente estava comentando quantos países, a gente tem que aprender com os outros países, né? Na medida do possível, a gente tem que viajar, ou pesquisar, ou ler. Há 7 anos eu pude ir ao Oriente, eu fiquei um mês no Oriente, China, Japão, Malásia, mas enfim, eu aprendi muito do respeito humano que eles têm e do uso de máscaras, porque para nós isso é uma novidade muito grande, mas no Japão, por exemplo, as pessoas já usam há muitos anos as máscaras, e o mais incrível é que quando você via uma pessoa de máscara, ela estava protegendo o outro, porque ela estava gripada, ela estava contaminada. Então, eu fico vendo da mesma forma, nós temos que prestar atenção nesses exemplos, né? Tirar os sapatos ao entrar em casa, a gente fica meio constrangido, porque a gente é brasileiro, falar assim, mas isso é coisa de estrangeiro. Não vamos ficar, não, isso é sabedoria de quem já veio na frente e teve acesso a informações que nós agora que estamos tendo, né? A valorização da ciência vai fazer isso. Agora, eu espero que os governantes e quem é de direito se convença da importância de investir em tecnologia da ciência, pesquisa, né? E se vocês tiverem a oportunidade de projetar laboratórios, corre atrás, é muito legal. Eu já fiz laboratórios para algumas instituições e existem as boas práticas de laboratório, e eu aprendi muito com eles o poder da ciência e da pesquisa, e mais do que nunca a gente está vendo aí. E a gente, como arquiteto e urbanista, a gente precisa pesquisar sempre. Por isso que a gente participa de congresso, feira, se a gente não pode ir presencialmente, cada vez mais nós vamos fazer dessa forma aqui, que é uma forma virtual, mas ter acesso às informações para entender. A gente conhece, quantas vezes eu já estudei cerâmica, porcelanato, no microscópio, para entender o poro dele, para ver se era fácil de limpar, se não era, se é esterilizável, se não é, que tipo de produto, né? Quando eu entrego ao cliente a obra pronta, porque eu gosto de acompanhar a obra também, eu sempre ajudo eles, até me ofereço para explicar para as funcionárias da casa, ou funcionários, como que vai usar um produto químico ali, né? Então, assim, eu queria passar para vocês que eu acho que a nossa visão tem que ser sempre mais ampla do que a gente pode fazer. Bom, eu já estou quase finalizando aqui, eu estou conferindo aqui o que foi que eu falei da vigilância. Os descartes, eu falei, né, descarte de resíduo inteligente, lembrar disso, porque muitas vezes os nossos clientes, eles não pensam em aspectos práticos, não. E às vezes até a gente atende clientes em todas as fases da vida. Então, a gente tem aquele cliente que já é uma dona de casa experiente, que já é avó, já sabe tudo de funcionamento de uma casa, mas a gente também tem clientes que são solteiros, sozinhos, casais sem filhos, que a gente tem que antever para eles os problemas ou as soluções, né? Então, às vezes a pessoa não está nem lembrando que ela tem que preocupar onde é que vai chegar, a água mineral vai passar por onde, o gás vai chegar por onde, onde que eu vou armazenar isso? Então, a gente precisa antever isso. E sempre agora lembrando desse aspecto da saúde. Então, o pessoal que veio trazer o gás, por onde ele vai passar? Onde ele vai esterilizar os pés dele para ele entrar? Em que parte da casa ele vai pisar? Eu acho que uma das coisas bacanas que vai voltar a acontecer é a gente ter mais de um acesso na casa,
quando for possível, né, gente, é claro, se você tem um apartamento que ele tem uma porta só, ou você tem a possibilidade de fazer um projeto que ainda exista aquela saída do expurgo, né, do lixo e tudo mais, ou que possa ser também uma área de desinfecção, eu acho que é bem-vindo. Nem sempre vai ser possível, né? Bom, os caminhos, bom, dos materiais eu já falei, a gente já vinha, né, o mercado já tem proposto muito aqueles assentos antibacterianos, né, aquelas superfícies que são altamente esterilizáveis. Esse ano, eu tive em março, lá em São Paulo, na Revestir, até coincidentemente, eu estava lá quando foi decretado que a pandemia, agora a disseminação já não estava mais controlada, e eles começaram o processo de pedir o isolamento social, eu até estava lá em São Paulo. E foi até engraçado, porque na véspera do dia eu já estava preocupada, eu já sabia o que estava acontecendo lá fora, eu liguei para o Ministério da Saúde para saber sobre o evento, porque eu sabia que seriam 55 mil participantes vindo de diversas partes do mundo. Então, eu liguei e o pessoal do Ministério da Saúde falou assim, olha, a gente aconselha não ficar muito adensado, então, mas não tem nada que impeça, a feira não está impedida, porque até então não tinha sido decretado. Mas, ainda assim, eu liguei para amigos meus que são professores lá em São Paulo, e a própria Carolina França, que é designer de interiores e que é minha parceira em alguns projetos, o marido dela é médico, a gente conversou com cientistas lá de São Paulo, que são os meus amigos, e com ele e tal, e a gente decidiu que, como era um evento de aglomeração e de pessoas internacionais, a gente poderia sim usar máscara. Gente, não foi 100% do tempo, porque houve poucos momentos em que eu me senti segura, que eu não estava em adensamento, até tirei foto com alguns colegas meus, mas foi pouquíssimo tempo. Mais de 90% do tempo eu e a Carol, de máscara no evento. E a gente era olhada como se a gente fosse ET, e não tinha sido declarado. Aí a gente passou o dia assim, e pegando Uber, tomando banho de álcool gel e usando máscara, e aí no dia seguinte saiu o decreto. E aí a gente continuou, a gente até tentou voltar, aí o aeroporto já estava complicado, mas enfim. O fato é que eu já tinha aprendido lá atrás, com os outros países, que usar máscara é um jeito de se proteger nos momentos em que você vai estar diante de uma grande população, de muita gente, né, um adensamento. Isso mesmo fora de pandemia. Se eu tiver contaminada com uma gripe, eu desejo, parece chato isso, mas a gente vai se acostumar. Quando cada um de nós estiver gripado, eu tinha falado isso com um cliente meu há uns 4 meses, eu tinha, não tem mais, uns meses atrás, eu tinha gripado. Aí eu liguei para ele e falei assim, olha, eu estou muito gripada. Nós vamos fazer reunião assim mesmo? Eu dei a ele o direito dele não se contaminar pela minha gripe. Então, isso, assim, para muita gente pode parecer chato ou pedante, mas a verdade é que isso é ciência. E é injusto eu, sem querer, né, eu ter contato com uma pessoa e obrigar ela a passar pela mesma gripe que eu estou passando. Então, assim, os comportamentos vão mudar e a gente vai ajudar as pessoas nessa conscientização, né? Bom, então, o uso da iluminação, ventilação natural, o conforto ambiental que a gente vai usar, esses projetos novos que vão chegar na nossa mão, né, de home office, né, acho que isso vai ser um lugar para a gente arrumar uma graninha boa, porque nós estamos entrando numa recessão, mas a gente pode entrar no nicho, tanto na parte de projetos, como também de conscientização, tá, gente? Arquiteto não precisa só projetar, não, a gente trabalha em forma de pensamento também, de textos escritos, né, mudança de comportamento da sociedade. E, assim, quando a gente faz especificações, coisas que a gente preocupava nas instituições de saúde, agora a gente pode usar nas residências. Por exemplo, torneiras que você aciona a alavanca com o cotovelo são sempre bem-vindas. As maçanetas de porta, né, no projeto, quando a gente pensa, vamos pensar, o mundo está ficando meio, eles chamam de touchless, meio sem ter que tocar muito. O presidente da Cielo deu uma entrevista para a CNN essa semana e ele estava falando do novo sistema que é só por aproximação. A DECA
né? Você só chega com o cartão perto e já passa ali. Pode ser por pulseira, pode ser pelo celular. Você não vai tocar na máquina. Eles estão fazendo até as adaptações já nessas maquininhas que a gente está acostumado aí. A Deca, esse ano, o stand da Deca estava belíssimo e tinha muitas torneiras que eram acionadas por aproximação. Porque já tinha aquelas de touch, né? A gente só tocava. Agora, você só de chegar perto, sem tocar na torneira, a água sai. E olha que isso já estava sendo projetado, porque o mundo já está mudando. Tinha também, que foi estrela na feira, os vasos sanitários que você aciona só pela presença. Você chega perto, passa a mão, a tampa abre. Toca com o pé, é incrível. As coisas assim, coisas que eu vi no Japão, eu vi em São Paulo esse ano, que são os vasos sanitários super inteligentes. Então, um mundo em que não vai ter isso. E lembrando que esse mundo assim, ele não vai ser frio se nós usarmos o sentimento nas edificações e a criatividade para trazer aconchego, na escolha das cores, dos elementos naturais, natureza. Vocês entenderam? Eu coloquei o paralelo do lado que parece frio e até certo ponto até bem racional do uso de espaço, ou o lado que é da emoção e do aconchego que a gente trabalha também, né? Deixa eu só conferir se a gente já colocou tudo aqui. O uso de áreas de convívio, de espaço público. Eu tinha umas fotos aqui de uma praça muito interessante que tem em Barcelona, que eles usaram os pisos coloridos e tem os bancos não são muito perto uns dos outros. Então, você consegue fazer pequenas ilhas, assim, e as áreas de circulação sempre pensadas, né? Espero que isso sejam coisas práticas que eu estou colocando. E, enfim, essa consciência nossa, de procurar a lei, de procurar abrir a mente, abrir para conhecimentos diferentes. Quanto mais a gente multiplica o tipo de aproximação que a gente tem e as informações, mais ricos vão ser os nossos projetos, que a gente vai ter ideias diferentes, né? Eu falo muito porque muita gente me conhece por viajar para países distantes, mas eu amo, primeiro que eu sou apaixonada por Minas Gerais, e amo ir para o interior, eu gosto muito de roça. E muitas vezes na minha vida eu aprendi coisas incríveis que eu pude aplicar em projetos em lugares muito simples, seja até no apertar de um parafuso, um corte diferente de uma madeira que encaixa. Então, vamos ter esse olhar aberto para em tudo que a gente for, a gente observar o comportamento humano para achar soluções e ajudar daqui para frente essa arquitetura aí de pessoas ultra higienizados e, se Deus quiser, cada vez mais conscientes dos espaços, tá bom? O que eu preparei para falar para vocês foi isso. Eu espero que esteja dentro mesmo da expectativa do que vocês falaram. Eu acho que falei em formas práticas, né, de coisas que a gente deve pensar na hora que está projetando. E também tentei falar de vários tipos de edificações, né, do escritório, da farmácia, do laboratório que eu mencionei, né, que já está lá cheio de visores, enfim, as cadeiras marcadas, demarcação de piso, sinalização. Cada vez mais a gente vai atentar para projetos com detalhes. Detalhamento é muito importante, eu tenho visto isso cada vez mais. A gente tem vários recursos hoje, né, com tecnologia, para mostrar isso para o cliente, mas é lendo e observando que nós vamos ter argumento para explicar os nossos projetos e ajudar os nossos clientes a antever os problemas e a humanidade de forma geral, né? E oxalá aos nossos governantes, né? E as políticas públicas e ambientais para melhorar essa diferença social que está matando o nosso planeta, né? Nós precisamos nos unir, entender. A gente precisa cuidar uns dos outros mesmo, e através da arquitetura nós vamos conseguir, né, do urbanismo. Bom, é isso aí, Gustavo, Mônica, deu para entender? Meninos, deu para entender? Espero que tenha sido. Batendo palmas online aqui, ó. Até Muito obrigado. Todo mundo batendo palmas. Ô, Vanessa, muito obrigado. A gente que tem que agradecer. Desculpa, gente, espero que não tenha sido muito cansativo, porque a gente vai... De forma alguma.
foi uma conversa mesmo, foi algo leve, você conseguiu ir passando por tudo aquilo, né, que você já tinha se proposto a dizer, desde da cidade, passando por projetos comerciais, pelo espaço institucional, pelo espaço comercial, né, principalmente o comércio varejista, né, chegando até os detalhes, assim, eu acho que nessa visão você consegue mostrar o quão a sua prática de arquitetura consegue abarcar o campo da arquitetura como um todo, né? A gente estou com 3 perguntas aqui, que os alunos fizeram no chat. A primeira foi do Gerdan, um aluno de TCC1, e ele pergunta: Vanessa, boa noite, você indica alguns livros ou artigos que destacam esse conceito da biofilia? Ele está interessado já para colocar no TCC dele, pelo jeito. Excelente. Gerdan, um beijo para você, que é um amor de pessoa e um estudante dedicado. Eu conheço o Gerdan. E é o seguinte, tem vários artigos. Aliás, eu vou falar com vocês, gente, se tem um instrumento bacana, que eu já até falei para vocês em outra oportunidade, a gente tem que procurar, na medida do possível. Eu sei que para muita gente é difícil, mas quem sentir que consegue aprender um pouquinho de inglês, porque, infelizmente, quando eu fui fazer pesquisa, tem muita coisa já lançada em inglês e pouca coisa lançada em português. Os artigos, eu gosto, assim como vocês, muito de seguir o ArcDaily, lá tem muitos textos interessantes. Eu vou procurar os links e separar e vou entregar para o Gustavo, tá, Gustavo? Para você passar para o Gerdan e para os outros alunos, onde foi que eu fiz a busca das pesquisas. Hoje eu ainda uso como recurso alguns livros mesmo, e gosto, eu nunca quero perder contato com um livro de papel, mas quando a gente quer, e pela rapidez que as coisas estão acontecendo no mundo, né, principalmente nesse mundo pós-Covid, as ideias estão sendo lançadas na internet, muitos. Então, na verdade, tem muito artigo já mostrando esses exemplos, né? Eu até procurei, lá em francês tem a norma da França, mas a gente vai achar, e daqui a pouco vai ser mais fácil a gente achar em espanhol. Então, assim, eu até falo para os alunos, talvez não durante o curso e muito menos durante o TCC, que a gente não tem tanto tempo para dedicar, mas busquem na vida a possibilidade de pegar essas línguas aí, o inglês ou o espanhol, para a gente ter acesso rápido à informação mais rápido. Porque acontece que a gente tem informação, daqui a pouco todos esses artigos vão estar em português, mas quem sabe o inglês já vai direto lá no inglês e já tem um monte de coisa. Só que temos sim já alguma coisa em português também, disponível na internet. Eu vou linkar e vou passar, viu, Gerdan? Eu vou passar para todo mundo através do Gustavo aí e da mão. Tá bom? Ok. Agora tem mais 2 perguntas. Agora é da Yara, também aluna de TCC1. Boa noite, Vanessa. Tudo bem? A arquitetura tem várias faces e muito versátil. As construções de hospitais, nesse período, mostraram que é possível executar rapidamente grandes obras. Essa modalidade poderia ser uma nova opção para sanar parte dos problemas habitacionais do Brasil e do mundo? É viável pensar essa modalidade arquitetônica em uma escala menor após a pandemia? Eu acho que é sim. Yara, obrigada por perguntar. Acho bonitinho que os meninos do TCC, tá todo mundo super antenado e entendendo a importância da pesquisa, né? Eu estou vendo nesses meninos exatamente esse dom arquitetônico, né? Essa procura de um embasamento para projetar. Yara, eu acho que sim, o mundo tende muito para soluções modulares, né? Então, eu até mostrei um container, né? Que é um módulo, né? Ele é um reaproveitamento e é sustentável, e é um módulo também. Então, a ideia modular, ela é sempre muito inteligente, e quando a gente prepara núcleos pequenos, mas multifuncionais, eu acho que é uma forma fácil da gente tornar isso acessível. Com relação à instalação hospitalar, algumas coisas estão feitas muito rápida, com o mínimo necessário de preparo e instalação para atendimento a esses pacientes agora. Mas muitos deles, e até em locais onde eles não vão poder ficar. Mas eu acho que o mundo está já, em alguns lugares já estava, né, mais à frente que a gente, mas a gente está aprendendo sim, essa forma de fazer a toque de caixa, né,
ou edificações mais rápidas. Desde a época que se começou a fazer os pré-moldados, né, a gente já começou a ter mais rapidez nas edificações. Eu acho que, assim, isso a gente aprende na história desde mesmo da Revolução Industrial, como que linhas de montagem são algo, são inteligentes, a gente ganha tempo, e com isso ganha dinheiro, né, assim, ganha em custo, quero dizer. Então, assim, eu acho, sim, que vai ser cada vez mais comum a gente ter, porque, infelizmente, a perspectiva, pelo que eu tenho lido e ouvido de cientistas, é que as epidemias e as pandemias vão se suceder. A gente vai ter que aprender a viver nesse mundo novo. Essa não vai ser a última pandemia, todo mundo já sabe disso, né? Os vírus, eles têm sofrido mutações. Então, assim, eu acho que a gente está caminhando, sim, para essa arquitetura rápida, essa edificação rápida, né? E o mais econômica possível, né? Então, nós vamos desenvolver aí essas superfícies mais fáceis de esterilizar, em módulos mais fáceis de montar e de forma mais modulada para crescer de forma inteligente e ser repetido de forma inteligente em qualquer lugar, né? Guardadas as proporções de região e de clima, mas eu acho que vai sim. Ah, legal. Eu fiquei pensando aqui que muitas das tecnologias que nós temos, né, elas vieram de um momento emergencial que foram as guerras. Muito do que a gente tem, né, hoje, muito disso foi criado por um momento emergencial. Obviamente que a guerra, né, os objetivos eram outros, mas essa urgência faz com que muita coisa, de fato, venha à tona, né? Mais uma pergunta aqui, Vanessa. Boa noite, Vanessa. É do Eduardo, ele é do 5º período. Boa noite, Vanessa. Como você tocou em conforto ambiental e vendo algumas reportagens sobre o vírus, está provado que ele circula pelo ar. Você acha que isso pode modificar a maneira dos arquitetos planejarem de maneira diferente a circulação de ar, principalmente a ventilação forçada? Sim, tem tudo a ver, né? O que eu tenho aprendido, que da parte da ciência a gente é limitado para dizer, e da medicina, né? Ele é transportado pelo ar, mas ele tem um alcance. Não sei se vocês já viram, eles já fizeram até uns gráficos em que é o alcance que essas gotículas elas podem alcançar. Ele não é, meu marido, até eu ri demais, porque eu estou tão assim com cuidado, chega em casa, tira isso, fez aquilo, fez aquele protocolo de desinfecção, né? Ele até falou assim, Vanessa, mas esse vírus não é uma pulga que vai pular de mim. Então, Eduardo, eu penso o seguinte, assim, os médicos têm aconselhado que a gente abra as janelas e deixe o sol entrar, que a ventilação passe. O vírus, até certa distância, esse vento ele vai carregar esse vírus. Por isso é que a gente tem que ter a desinfecção constante, sim, das superfícies, né? Mesa, a própria janela, né? Agora, os elementos de filtragem forçada, muitas vezes eles são necessários sim. Então, a tecnologia, ela vai evoluir para isso. Inclusive, eu esqueci de mencionar uma coisa interessante, que é a automação. Para grandes edifícios e para alguns lugares, os sistemas de automação, por exemplo, uma porta automática, né, que a gente não precisa tocar nela, essas coisas vão acontecer. E tem lugares, e a gente sabe, projetando, que tem situações em que a gente não consegue realmente tirar a circulação natural, mas a tecnologia vai ser trabalhada cada vez mais para ajudar a esterilização mesmo do ar, e a gente já tem ambientes estéreis, porque tem, por exemplo, tem laboratórios de produção que não pode ter poeira em suspensão no ar, que não pode ter nenhum tipo de vírus, tem câmeras de desinfecção. Então, eu acho que vai ter, sim, um avanço disso. Então, uma coisa é quando a gente não pode usar o natural. Quando a gente puder usar o natural, nós vamos aplicar a conduta, né, e as novas etiquetas de higienização, que são essas de esterilização e de como conviver naquele espaço. Mas eu acho que são duas coisas. De vez em quando vai ser usada a natural, de vez em quando nós realmente não temos como escapar da ventilação forçada e da esterilização do ar, né? Do ar, dos alimentos, da água, né? Tudo isso a gente vai desenvolvendo cada vez mais nesse sentido também. Ok. Então, Espero agora eu quero te agradecer, viu?
Fiquei Com certeza. eu vou mandar os links para vocês lerem sobre essas coisas, tá bom? Ótimo. Ô, Vanessa, mais uma vez eu só tenho a agradecer. Te falo que essa conversa me fez muito bem. O nível de reflexão que que você conseguiu desenvolver todos esses assuntos e conseguir agregar eles na sua linha de raciocínio, assim, eu achei de uma riqueza fantástica. Ai, que bom. Quando seu nome foi sugerido, a Mônica usou uma característica que me remeteu, me lembrei muito dela durante a sua fala, que ela te elogiou a competência, né, técnica sua, e ao mesmo tempo disse que você é uma profissional muito sensível. E eu fiquei pensando muito o que seria essa sensibilidade, sabe? Nessa ideia de que uma pessoa sensível é uma pessoa conectada, conectada com o outro, conectada com o ambiente, conectada com as circunstâncias e com a realidade, assim. E eu acho que essa característica, assim, enquanto pessoa, enquanto profissional, você veste ela muito bem e para nós, assim, é um privilégio realmente, e para nós é um privilégio realmente um momento como esse. Mônica. Ô, Vanessa, eu quero aproveitar e falar que alguns colegas assistiram essa apresentação sua e estão te mandando abraço, te cumprimentando, dizendo que é sempre muito bom te ouvir e legal conviver com essa sensibilidade que você tem para a arquitetura, para a cidade e para o outro, né? Muito obrigada, viu, por ter É isso que eu acolhido. desejo para todos nós, né, Mônica? Que a gente tenha, eu vejo isso em você, que eu te conheço há tantos anos, e eu acho que eu admiro todo profissional que sempre se lembra do lado humano, sabe? Porque eu acho que a arquitetura realmente tem um papel social, né, gente? Eu acho que olhar para o outro agora já é muito mais do que uma questão de fé, de cristandade, não, agora é uma obrigação que até qualquer pessoa tem que se render a ela, né? Então, quem dirá, eu desejo realmente que a gente pense com o coração, porque eu acho que o maior sucesso do arquiteto é ver a satisfação do cliente de verdade, né? A gente sabe disso. E a gente só consegue isso quando a gente respeita o cliente, o pedido do cliente, né? E na instância maior que a gente está falando aqui, isso reflete na nossa sociedade, com certeza. Né? Muito obrigada, viu? Muito bom. Bons sentimentos. Eu que agradeço muito, Mônica, tão bom, fico tão honrada, tão feliz. Obrigada, alunos, obrigada quem ficou até agora. Obrigada mesmo, é uma honra para mim ser chamada a dar uma opinião, né? É uma humilde opinião, claro que eu sou sempre aberta a outras opiniões e espero ter contribuído, né? E contem sempre comigo, tá? Eu estou adorando, adorei, Gustavo. Obrigada, seu fofo também. Muito legal. Obrigado a você. Obrigada, Vanessa. Boa noite. Uma coisa que Beijo, no nosso tá? grupo de professores, no nosso grupo de professores foi dito algo que eu trago aqui até para os alunos ouvirem, assim, que a gente entende que nossos alunos estão sendo privilegiados de termos um momento como esse, assim, não é? Com certeza. E com certeza isso está contribuindo muito na formação deles. Obrigado, viu, Vanessa? Um abraço para todo mundo. Obrigada. Boa noite para vocês. Obrigada. Boa noite para todos. Obrigada a todos. Beijos. Até mais. Beijo, tchau, Vanessa. Foi ótimo, né?